Para começar qualquer boneca, primeiramente você vai passar a ferro o tecido de boneca que você tem, do corpinho da boneca, porque fica melhor para você riscar, fica melhor para você preparar o molde, para você fazer a costura, não vai ficar partes com amassados que venham a deformar o corpinho da boneca posteriormente. Vamos começar pelo rostinho. Então, eu tenho aqui um pedacinho de tecido, eu vou dobrar ele e vou respeitar o sentido da auréola, tá? Para riscar o rostinho. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego o molde, coloco aqui entre os tecidos e vou desenhar exatamente aqui, ó, dá para enxergar bem o risco, né? Ó, tá no sentido da auréola. Coloco bem retinho aqui, enxergo bem esse desenho. E aí, eu vou riscar todo o contorno do rosto e o desenhinho do rostinho o mais corretamente possível, sem mexer o tecido para não deformar depois. Então, eu risco bem certinho, com calma, para pegar todos os detalhes. Caso você tenha dificuldade de enxergar o desenho embaixo, você pode até fixar o tecido numa janela e pode também pegar a claridade da janela, mas acredito que esse desenho que eu fiz, ele tá bem forte aqui o risco e dá para enxergar bem. Risquei todo o rostinho, agora eu vou virar esse tecido, porque o rostinho tem que ficar para o lado avesso da costura. Então, eu vou redesenhar agora o contorno do rosto, coincidindo exatamente com o desenho que eu fiz embaixo. Porque se eu desenhar ele um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e ficar torto, na hora de encher ou na hora de pintar, você vai notar que o rosto vai ficar torto. Então, tem que coincidir exatamente o risco que você fez embaixo. Eu utilizo a caneta aqui Fantasminha, mas você pode também utilizar um lápis B2, que seja fraquinho, não acalca tanto, né, para não aparecer. Mas eu acredito que quanto mais praticar, você não vai errar com a caneta Fantasminha. Ela pode ser difícil depois de corrigir, caso você tenha errado, você vai ter que apagar e aí não dá mais para desenhar, mas o lápis também, né? O lápis também tem risco de você fazer errado e não conseguir tirar o risco. Ó, aqui eu coloquei então o risco bem certinho, coincidindo com a parte avessa, e aqui nós vamos costurar exatamente no risco, então. Agora, vamos aprender a riscar o corpinho da boneca aqui no tecido. Então, esse é o corpinho com a pence, que você vai colocar a perninha embutida. A perninha você vai riscar de um lado, vira, né, e risca de outro lado de forma espelhada, para que fiquem dois pés diferentes, direito e esquerdo, e o bracinho a mesma coisa. Risca de um lado, vira, risca de outro. Em relação ao corpinho, você vai riscar uma vez a parte de trás com a pence, desenha a pence no tecido. Precisa deixar margem de costura, tá? Não é para costurar no risco, então não é para recortar no risco, tá? Você vai riscar toda a parte de trás primeiro, tá? Risca todinha. E aí, precisa costurar primeiro essas pences só na parte de trás, deixando a abertura ali no pescoço, que é por ali que vamos encher depois. Tá?
Então, vamos costurar as pences e deixar ali aberto aqui a parte de baixo, que essa parte aqui nós vamos embutir as pernas depois. Então, precisa que esteja aberta. Tá? Então, vamos costurar até onde eu tô indicando aqui. E costura todo o restante, mas não a parte de baixo. Então, vou recortar essa parte de trás, vou costurar as pences e depois vou juntar com outro pedaço de tecido e fazer essa costura do corpinho todo no risco, exceto aquela parte de baixo, ó. Então, essa parte vamos costurar a pence agora, faz uma costurinha. Eu não costumo recortar a pence, eu apenas costuro. Depois eu coloco, então, ela ali já com a pence costurada, já coloca num outro tecido. Lembrando que esse tecido, ele tem a direção da auréola do tecido, então a elasticidade está lateral e não da parte de comprido do corpinho. Deixa aberta aqui a parte de baixo, depois que costurou a pence. Tá? Ó, aqui está a auréola do tecido, então eu vou dobrar esse tecido para fazer as demais partes do corpinho. Ó, notem que a elasticidade ela tá lateral, ela vai ficar em relação à lateral do corpinho, das perninhas, dos bracinhos, porque ó, se eu fizer um bracinho no sentido contrário da auréola, ele vai ficar comprido, vai ficar um bracinho diferente do outro. Então, você tem que respeitar o fio, que ele esteja posicionado de acordo com a auréola, no mesmo sentido da auréola. Ó, a elasticidade lateral. Tá, então, não vou colocar o bracinho de comprido, e sim no mesmo sentido, vou riscar um, depois eu risco o outro, sempre de maneira espelhada. Aqui vamos riscar o bracinho, tendo cuidado para desenhar bem direitinho aqui os dedinhos, essas curvinhas que tem aqui na mãozinha. Isso é muito importante na hora de costurar, você faz bem, aperta bem a caneta ali para você enxergar bem o risco e que você consiga, então, costurar bem certinho no risco depois os dedinhos. Agora, vamos riscar a perninha. A perninha, ela tem um segredinho. Você não vai costurar o pé dela, então, vamos riscar ela aqui, mas você vai deixar aberto ali na região do pé. Tem uma abertura ali na parte de trás da perna, que é por onde nós vamos encher depois. A parte tá de acordo com a auréola do tecido. Aí, ó, você vai riscar, vai riscar até ali e vai costurar o pezinho depois que a gente desvira essa perna, essa parte de cima fica aberta e aqui também fica aberto para depois encher. Lembrando, então, que nós vamos costurar todos esses riscos aqui bem certinho no risco, vamos recortar com tesoura de picotar ao redor, deixando uma margenzinha aí de 1/2 centímetro para mais. Olha, abertura em cima, costura tudo e aí deixa o pezinho aberto. Vamos lá, então, costurar todos os moldes bem no risco e eu volto aqui mostrando eles já recortados para vocês verem como é que ficou.